Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com uma lição histórica com base na experiência nos Estados Unidos dos sindicatos grevistas. É um artigo da página Liberalismo Brazuca. O que a história pode nos ensinar sobre greves e sindicatos? É uma história muito interessante, uma história real, que permite que nós respaldemos uma série de exortações e de ensinos de índole liberal, que nós temos a missão de difundir através do nosso instituto, que mostra como as greves radicais contaminadas de ideologias de esquerda dos ascensoristas em Nova York nos anos 40 levou, por consequência, a uma automatização dos elevadores e ao fim da própria profissão de ascensorista. Os atos dos grevistas, diferentemente do que se pensa, fortaleceram os sindicatos americanos, diz o artigo, e otimizaram muitas leis trabalhistas durante os últimos 75 anos, sem a influência marxista ou da ideologia trabalhista, ao permitir o caráter despolitizado das organizações sindicais, provando que o que sustenta a existência de um sindicato não é a sua politização ou demagogia política, mas sim a sua capacidade de executar os interesses de sua categoria. O que acontece? Os ascensoristas fizeram uma greve radical, intransigente, não queriam diálogo de forma alguma, faziam exigências absurdas e simplesmente pararam de trabalhar. Todos acharam que aquilo ali provocaria uma interrupção total nos serviços. As pessoas tinham necessidade essencial de usar o serviço do ascensorista, porque era preciso fazer isso para poder subir e descer de um degrau para o outro. As pessoas que moravam em andares elevados ou que trabalhavam em andares elevados tinham sérios problemas para conseguir executar as suas tarefas diárias sem o apoio dos ascensoristas. O que aconteceu, na verdade, foi que o potencial criativo do mercado acabou dando uma lição aos ascensoristas ao estimular, por conta dessa greve, a mais rápida automatização dos elevadores. Isso fez com que a profissão de ascensorista simplesmente passasse a não ser mais necessária, matando a razão de ser daquela greve e matando também aquele ofício. É uma lição que o capitalismo, que a economia de mercado, o seu potencial criativo, enriquecedor e libertador, deixam para quem defende esse tipo de ideologia intervencionista, coletivista e demagógica. Outra lição prática de economia liberal, agora no Brasil contemporâneo. Um artigo do Lucas Mendonça, do Instituto Líderes do Amanhã, o que se vê e o que não se vê na nova lei de home office para gestantes. A lei 14.151, que instituiu o regime de teletrabalho, trabalho remoto ou home office, às trabalhadoras gestantes no Brasil, enquanto durar o estado de calamidade pública causado pela pandemia do coronavírus no Brasil, é o tema do artigo. Diz a lei que a empregada gestante não pode exercer suas atividades de forma presencial, é um grupo de risco por conta da pandemia, mas deve ficar à disposição em seu domicílio para trabalhar por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Mas o que o texto procura apontar é que essa legislação estabelecida para atender ao caso específico das gestantes, ela oferece uma série de dubiedades que estão presentes muitas vezes nas regulações estabelecidas pelo Estado, que trazem problemas tanto para os empregadores quanto para as próprias gestantes. Por exemplo, ele diz que não há clareza sobre diversos pontos, entre eles, se poderá haver suspensão dos contratos de trabalho dessas gestantes, se o trabalho remoto deverá ser exatamente igual ao que era realizado no estabelecimento ou pode ser diferente, e aí ele coloca, imagine caixas de supermercado ou vendedoras de loja, por exemplo. Como a lei se aplica a trabalhadoras domésticas, como é que uma trabalhadora doméstica vai trabalhar num regime de teletrabalho? Absolutamente impossível, não é mesmo? Entre outros pontos, entre outros problemas. Então, é mais esse questionamento, a falta de clareza e aos equívocos, muitas vezes de consequências dantescas,
realizados pelos nossos legisladores e pelos nossos homens públicos, as figuras que atuam dentro do âmbito do Estado, que disserta este artigo do Lucas Mendonça. Novamente, a Liberalismo Brazuca retorna com um artigo que vai mostrar que esses fundamentos econômicos que o liberalismo sustenta e que o Instituto Liberal sustenta são, por vezes, desprezados pelas esquerdas. É o artigo A Esquerda Brasileira e os Fundamentos Econômicos. O texto cita a existência de governos e políticos sociais-democratas no mundo, em especial na Europa, que absorvem a responsabilidade fiscal em algum nível, em alguma intensidade, né? Existem alguns políticos no Brasil que são de esquerda, são sociais-democratas, mas têm alguma preocupação com responsabilidade fiscal. Por exemplo, a deputada Tabata Amaral, do PDT, já a critiquei de forma veemente aqui outras vezes. Por exemplo, quando publiquei artigos criticando a proposta de estabelecer cotas e vantagens para candidatas mulheres em eleições para o legislativo ou para qualquer cargo público que seja, o que me parece uma deformação do sistema representativo e, portanto, um atentado à própria democracia liberal, tal como nós liberais, por vezes, a sustentamos. Mas, ao mesmo tempo, reconheço que a deputada Tabata Amaral é uma esquerdista que tem uma preocupação com alguma coisa que se cheira, que se aproxima de ser responsabilidade fiscal, tanto que votou a favor da reforma da Previdência, mesmo sabendo que seria atacada pelos seus companheiros de partido e pelos seus correligionários da esquerda. Então, esses nomes existem, mas no Brasil são extremamente raros, como diz o artigo, em comparação com os regimes sociais-democratas, os governos sociais-democratas de países da Europa, por exemplo, os países escandinavos, que toleram a liberdade econômica, toleram a restrição em regulamentações que pesariam sobre a iniciativa privada, contanto que possam manter ali o seu estado de bem-estar social, o seu welfare state de estimação. Mas à direita, ou à dita direita, também temos os nossos descalabros. E é sobre isso o artigo do Vadatan Felipe, Precatórios, o meteoro em que se tem debruçado o governo federal. É mais uma crítica à proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, de postergar por 10 anos, parcelando por 10 anos, o pagamento dos precatórios, que são exatamente dívidas sentenciadas pela Justiça que o Estado tem para com alguns dos seus cidadãos. Então, para o Vadatan Felipe, para outros articulistas do Instituto Liberal que já escreveram sobre esse assunto nas últimas semanas, essa proposta do ministro Paulo Guedes é um monstruoso retrocesso que pode prejudicar a imagem do Brasil perante os investidores internacionais. Um malfeito gravíssimo do governo Bolsonaro. Agora, uma crítica internacional. Mais uma vez, e aí vai ser esse o tema dos 3 artigos na liderança do IL Flash de hoje, um artigo sobre a questão afegã, a retomada do poder pelo grupo extremista islâmico Talibã no Afeganistão e a saída dos militares dos Estados Unidos perpetrada pelo governo Joe Biden em sequência à deliberação do governo Donald Trump. O primeiro artigo é o artigo da Liberalismo Brazuca, por que o plano de retirada de tropas do Afeganistão foi um fracasso. Na abordagem da Liberalismo Brazuca, não houve plano algum de refúgio para membros do governo afegão sustentado pelos Estados Unidos nos últimos 20 anos, e esses membros do governo foram abandonados para morrer em Cabul com a invasão do Talibã, apesar de o presidente do Afeganistão ter fugido do país, cedendo espaço para o Talibã retomar o controle. Não houve também nenhum plano de remoção ou destruição de armas para evitar o seu uso pelo Talibã. Houve apenas uma atabalhoada retirada de tropas. Essa, na opinião da página Liberalismo Brazuca, foi a principal atrapalhada do governo dos Estados Unidos nesse processo de retirada do Afeganistão. O artigo do Roberto Rachevsky intitula-se Civilização, Barbárie e Intolerância. O texto defende que o Talibã deveria ter sido completamente derrotado, que às vezes a força é o caminho a ser seguido para desarticular, para destruir alguns inimigos da civilização livre. Essa é a opinião do Rachevsky. E na liderança do IL Flash de hoje, um artigo do João Luiz Mauad. Por que o exército afegão não quis lutar contra o Talibã?
O artigo do Mawad, de certo modo, vai na contramão do texto do Hashevsky. Hashevsky defende mais ação, defende o extermínio, defende o combate duro ao Talibã, o que, na opinião dele, ele vai rememorar, por exemplo, a experiência da Alemanha nazista, derrotando os nazistas, desnazificando a Alemanha, promovendo o julgamento de Nuremberg, é que se pôde presenciar o desenvolvimento da Alemanha e a sua subtração das garras do espírito totalitário. Na contramão, de certo modo, na visão do Mawad, ele acredita que os valores da sociedade afegã ainda são majoritariamente antipáticos à democracia liberal. Portanto, não adiantaria muito o uso da força para revolver a situação afegã sem que se promovesse uma revolução de costumes. Uma revolução de costumes que para ele não aconteceu. Prova disso seriam pesquisas de opinião que indicam que a sociedade afegã ainda é dominada pelo radicalismo islâmico e o fato de que os militares do próprio Afeganistão não lutaram, não reagiram à invasão do Talibã. Esta é a crítica do artigo na liderança de hoje do João Luiz Mawad. Este foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.